Bom, o tema da live é o que eu faria se ainda estivesse morando no Brasil. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu fiquei pensando muito sobre isso nas últimas semanas, né? O nosso plano inicial para mudar do Brasil era em 2020. Esse era o nosso plano. A gente tinha tudo esquematizado para mudar em abril de 2020. Eu lembro como se fosse hoje. Só que aí teve um momento que a gente estava tão de saco cheio que a gente resolveu adiar isso, né, para 2019. Então a gente adiou para novembro de 2019. Então assim, se a gente tivesse mantido o plano original, a gente não teria vindo, né? Porque a gente estava planejando para abril do ano passado. Então, ou seja, foi logo quando tudo começou. A gente não teria vindo. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que será que eu faria, né? Se eu tivesse mantido o plano original, eu ia estar morando no Brasil ainda, mas será que eu ainda ia querer mudar do Brasil? Será que eu ia escolher a Itália? Ou será que eu ia escolher outro país? Enfim, né? O que eu faria nesse caso? E aí eu até conversei aqui com meu marido e a gente falou, poxa, o que a gente faria, né? Então eu cheguei numa conclusão aqui. Porque tem muita gente que tá perdido, né? Eu sinto que tem muita gente perdida, você não sabe se vem ou se fica no Brasil. Tem muita gente aqui que eu ouço falar para os brasileiros não venham para cá porque tem crise na Itália, que a situação tá terrível, fica aí mesmo. E aí tem brasileiros que estão com medo, outros, enfim, né? Tem de tudo aí. E aí eu fiz uma listinha aqui com 10 coisas que eu faria, tá? Deixa eu pôr aqui para eu não me perder aqui. Bom, será que eu iria querer sair do Brasil, mesmo, né, com tudo isso que está acontecendo e tal? A minha resposta foi sim, né? Então, mesmo com tudo isso que está acontecendo, não está acontecendo só aqui na Europa, está acontecendo no mundo inteiro, né? E a situação no Brasil está insustentável, né? Como já não estava tão legal, agora está uma coisa muito mais difícil. Aqui também tá difícil, só que não se enganem, tá? Quando vocês verem algumas notícias sensacionalistas e eu tô vendo alguns blogs, algumas coisas bem sensacionalistas falando, o Brasil não, a Europa não quer brasileiro e tal. Não se enganem, aqui as coisas vão andar rápido, aqui as coisas vão se desenvolver, tá? Tem muito dinheiro aplicado aqui para fazer a economia rodar, para fazer as coisas voltarem ao normal. Então, assim, não se desesperem, as coisas vão voltar ao normal. Então, se você quer vir morar aqui, vai vir no momento certo, tá? Óbvio que agora não dá para você pegar um avião e vir, porque não tem essa possibilidade, mas a hora que os voos abrirem, vai dar tudo certo, tá? Não fica com esse negócio na cabeça de que não vai ter emprego, nossa, vai ter uma calamidade. Não, as coisas vão voltar ao normal. Tem muito dinheiro envolvido aqui, tem muita coisa acontecendo para fazer a economia voltar ao normal, tá bom? Então, enquanto é isso, tirem isso da cabeça, porque as coisas vão melhorar. Eu escolheria a Itália, tá? Então, assim, primeiro, eu continuaria com o meu plano de mudar do Brasil agora mais do que nunca. Segundo, eu escolheria a Itália, 100%. Por que a gente escolheu a Itália e eu escolheria a Itália novamente? No nosso caso, eu escolheria por uma questão de facilidade, né? Porque o meu marido é cidadão italiano e a gente tem mais facilidades, tem mais benefícios em morar aqui na Itália, né? E também porque a gente tem essa ideia, a gente já veio para cá com planos de tentar trabalhar online o máximo possível, né? Então a gente está voltando os nossos negócios para o online o máximo possível. E aqui a gente tem um custo de vida muito baixo, enfim. Então a Itália comporta a gente, né? Ela se encaixa no nosso estilo, no nosso perfil por enquanto. Porém, se a gente não tivesse esse plano de trabalhar online, se a gente ainda tivesse assim
querendo arrumar um emprego, de qualquer coisa que aparecesse, possivelmente a gente poderia escolher um outro país, por exemplo, a Holanda, a Alemanha ou até mesmo a Suíça, né? Que são países onde tem uma oferta de emprego até maior e tem um salário mais alto. Então, por exemplo, se você for fazer um emprego, pegar um emprego de faxina, por exemplo, na Suíça, você vai ganhar muito mais do que aqui. Porém, o custo de vida é maior também. Então, tem essas coisas que tem que colocar na balança, tá? Então, aí vai de cada um. Então, a gente escolheria, continua escolhendo a Itália, tá? Pro nosso estilo de vida, porque a gente quer a Itália, tá tranquilo, tá ótimo, atende a gente. Uma coisa muito importante que eu faria se eu estivesse no Brasil e que com esse tempo todo, né? Então, até voltar ao normal, até os voos serem liberados e tudo mais, eu tenho um tempo. Então, eu aproveitaria muito esse tempo para me preparar melhor. O que eu faria? Eu começaria a estudar italiano ainda no Brasil. Eu não estudei italiano no Brasil, comecei a estudar aqui, mas o meu marido começou lá, ele fez um ano de italiano lá, e ele fala italiano muito melhor do que eu. Mas se eu tivesse esse tempo agora, né, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu começaria a estudar italiano no Brasil. Isso faz toda a diferença do mundo. Você consegue estudar em casa de forma online, né? Tem aquele aplicativo que eu falei para vocês esses dias, o iTalk, que você aprende de casa com professores nativos e é super barato, né? A partir de US$ 5 por aula você aprende com um professor nativo. Então, não tem desculpa, é muito importante. Independente do país que você for, se você quiser ir para a Alemanha, vá aprender alemão, sabe? Aprenda a língua local do país onde você está. Isso vai fazer toda a diferença na sua chegada, tá? Inglês, mas eu já falo inglês. Faça uma aula, sabe? Venha com inglês melhor. Eu vejo muita gente que fala assim, mas eu falo inglês, mas é aquele inglês básico, sabe? Aqui, para você arrumar um emprego em inglês, você tem que falar um inglês muito bom. Tá? Quanto melhor for o seu nível de inglês, melhor é o emprego que você vai arrumar, beleza? Então, línguas, falar idiomas. Outro ponto, juntaria ainda mais dinheiro. Então, assim, você tá no Brasil ainda, junta cada centavo que você puder. Faça alguns sacrifícios, sabe? Tem que deixar de viajar para algum lugar, guarda o dinheiro, tenta não comer tanto fora para guardar o dinheiro. Enfim, tudo que você puder vender. Quando a gente foi se organizar para mudar, eu fiz bazar, eu fiz um monte de coisa, eu vendi tudo que eu podia fazer para vender as coisas, sabe? Que eu não ia precisar mais. Porque todo o dinheiro que você puder guardar vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, tá? Não deixa a coisa assim, eu vou deixar esse negócio aqui, vai que um dia eu volte pra cá. Igual eu conheço um rapaz aqui que deixou um carro no Brasil, e agora estava pedindo para outra pessoa vender o carro porque estava precisando de dinheiro. Então, assim, por que não vendeu isso antes, né? E guardou o dinheiro? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Vai que precisa, né? Então, guarde o máximo de dinheiro possível. Uma coisa, eu fiz um post esses dias falando sobre planejamento financeiro, né? Eu recomendo ao máximo para você guardar, se preparar para um ano de despesas, no mínimo, tá? Isso assim, sendo bem conservador, assim. Se puder mais, é melhor, tá? Então, quanto mais, melhor. Não tem assim o máximo, tem o mínimo. O mínimo que eu recomendo é um ano de despesas. Por que isso, Patrícia? De onde você tirou esse número? Você tá tirando da sua cabeça? Não. A maioria dos países aqui, das imobiliárias, elas pedem um ano de aluguel adiantado. Não adianta, gente. É assim, tá? Imagina você estar chegando num país onde você não tem emprego fixo, você não tem referência, ninguém te conhece. Então, é um ano de aluguel, tá? E aí, além do aluguel, tem as outras contas, até você começar
a se organizar melhor. Então, um ano é um número razoável, tá? Para você se preparar financeiramente. Outra coisa que eu faria, pesquisaria direitinho o lugar onde eu iria morar, assim com mais afinco, sabe? A gente veio meio que assim, sem muitos planos, sabe? A gente tinha planos do que ia fazer, mas não tinha nada muito certo. A gente chegou aqui e viu o que ia fazer. Mas eu acho que se eu tivesse mais esse tempo, eu teria feito um planejamento ainda mais detalhado, sabe? Levando em consideração principalmente a economia do lugar e a cultura, né? Então eu faria um planejamento ainda mais detalhado em relação a isso. Bom, como a gente tinha um plano de trabalhar por conta, então eu viria com um plano bem certinho, assim, do que fazer, sabe? Então, se você tem plano de trabalhar por conta chegando aqui, faça um plano detalhado do que você vai fazer, o que você precisa em questão de estrutura, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Agora, se você quer vir para cá para arrumar um emprego, o que eu faria? Eu faria um curso, eu não sei a sua profissão, o que você faz aí no Brasil, mas eu faria um curso no Senac ou alguma coisa, algum curso preparatório, algum curso profissionalizante de coisas que você arrume um emprego rápido. Por exemplo, barista, eletricista, encanador, personal organizer, pintor de casa. Esses cursos, eles abrem as portas para você arrumar emprego rápido, tá? Mesmo que você não queira fazer isso no Brasil, você pode fazer um curso aqui também. Mas já pense, já se programa e já pesquisa um lugar aqui na Itália que ofereçam cursos desses, né? Tem alguns lugares que oferecem cursos que já te encaminha para o mercado de trabalho. Mas você tem que pesquisar em antemão, né? Porque não são todas as cidades. A gente viu, por exemplo, um curso muito bom em Roma, que te prepara e já te encaminha para um estágio. É pago esse curso. Então você precisa se programar ainda no Brasil. Então, quanto mais você se programar, mais fácil vai ser a sua vida, tá? São cursos assim rápidos. Aqui tem alguns cursos que precisam muito, que já te coloca no mercado de trabalho. Cursos de cuidador de idoso, por exemplo, né? Que tem uma oferta muito grande, não só na Itália, mas em vários países, para curso para cuidador de idoso, né? Então você faz o curso, você já vai ter emprego assim automático e ganha bem, tá? Ganha muito bem. Então esse tipo de serviço que eu tô falando para vocês são empregos que ganham bem, tá? E falta mão de obra. Então, uma das características que eu acho importante para quando a pessoa ela quer vir morar aqui na Europa é não ter preconceito em relação à profissão, tá? Porque aqui todo emprego é emprego. O que importa é você ganhar o seu salário, que é um ótimo salário, um salário digno para viver a sua vida e pagar as suas contas. É isso, tá bom? Bom, o que mais que eu faria? Eu traria um pouco mais de roupas também. Por quê? Eu vim pra cá com uma mala de roupas. E hoje, pensando bem, eu viria com um pouco mais de coisa. Eu viria com duas malas de roupa, porque eu tô há todo esse tempo com as mesmas roupas, né? Então, como a gente teve pandemia e coronavírus, a gente não tá praticamente saindo de casa, tá tudo bem. Eu tô me virando aqui com as minhas coisas. Mas eu me programaria para vir com duas malas, porque eu acho que daria para trazer mais coisas e ficaria melhor, tá? Duas malas já seria suficiente de bens, né, pessoais. Outra dica importante do que eu faria: declaração de valor do diploma da universidade. Isso é muito importante. E eu não fiz isso. Não fiz isso, mas se eu fosse você, eu faria. Por quê? Porque quando você faz uma faculdade, dependendo da faculdade que você fizer, não tem valor aqui. Você não consegue transferir o seu diploma para cá, tá? Dependendo da faculdade. Porém, se você fez pelo menos 2 anos de faculdade e você faz declaração de valor,
equivale a como você tivesse feito o seu ensino superior aqui, né? Então, é, ó, me entregando, deixei muitas roupas na casa da minha sogra e na casa da minha mãe. Queria ter essas roupas aqui comigo nesse momento. Voltando. Então, se você não tem essa declaração e você chega aqui, você vai ter que estudar de novo mais um ano de ensino médio para equiparar, para você poder fazer um curso ou uma faculdade, entendeu? Para ter um diploma de ensino médio, teria que estudar mais um ano. Então, se você fez faculdade, qualquer faculdade de 2 anos, ou você começou a faculdade e não terminou, pega esse diploma, leva no consulado para você ter essa declaração de valor. E aí, chegando aqui, tem um trâmite que depois eu posso passar, tem que traduzir para o italiano e tudo. Mas aí, você tendo esse diploma na sua mão, já feita a declaração de valor, vai te ajudar muito aqui, tá bom? Muito mesmo. Então, não esqueça deste detalhe. Segunda, não, já tô na oitava já. Oitava dica, renovaria a minha CNH. Porque eu também não renovei a minha CNH antes de vir pra cá. E ela tá vencida. Então, quando eu for pro Brasil, eu vou ter que renovar e tudo mais para eu tentar transferir pra cá, né? Ou se não der certo, eu vou ter que tirar outra na raça mesmo, eu vou ter que fazer outra CNH. Mas essa dica serve para todos os documentos, tá? Com o tempo, já vai dando uma olhadinha em todos os seus cartões de crédito, passaporte, CNH, todos os documentos que você tiver, o máximo de prazo possível, porque imagina, depois você vai ter que mandar renovar, se você usa cartão de crédito e vai expirar, e aí? Depois você vai ter que pedir outro, e, né? Se você não estiver no Brasil, alguém vai ter que pegar para você e tem todo esse trâmite. Então, é importante você já vir com seus documentos com prazo de validade maior. Bom, em suma, eu aproveitaria esse tempo no Brasil para me preparar melhor, sabe? O máximo possível. Eu vejo muita gente nos grupos de Facebook pedindo dicas, por exemplo. Ai, gente, eu tô com vontade de morar na Europa. Qual o país que vocês recomendam? Ou, gente, eu tô com vontade de morar na Itália. Que cidade que vocês recomendam? Esse tipo de coisa a gente não pede dicas no Facebook, né? São coisas muito pessoais. Você tem que pesquisar, né, o máximo possível para você entender aquilo que vai de acordo com a sua necessidade, né? Não é uma coisa que você tem que pedir sugestão, recomendação para pessoas que não te conhecem, que nunca te viram na vida, né? Eu acho que isso daí não vai ajudar em nada. Então, tem pessoas que ainda não descobriram o poder da ferramenta Google, que você consegue descobrir absolutamente tudo, né? Então, assim, dá para você pesquisar e se planejar muito bem só usando o Google aí da sua casa. Então, por exemplo, antes de vir para cá, a gente entrou em sites de imobiliária da Alemanha, porque a gente pensou, antes de vir para cá, a gente fez uma pesquisa em vários países, né? Não só na Itália, a gente pesquisou vários países. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que ver tudo. Preços de aluguel de imóveis, média salarial, custo de vida. Então a gente entrava nos sites e aí tem que usar, a gente não fala alemão, né? Então tem que usar o Google Tradutor mesmo, né? Imobiliárias na Alemanha, ou tipo, imobiliária em tal cidade, Berlim. E aí você começa a ver os preços os sites das imobiliárias, ver os preços. Então tudo isso, e aí você faz uma planilha certinho. Tudo isso tem que ser feito antes de vir para cá, né? Não dependa da opinião de outras pessoas. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando gente, onde que eu aprendo? Um exemplo, tá? Onde que eu aprendo italiano aí na Itália? É super simples a gente descobrir isso. Eu coloquei aqui só para ver, assim, sabe, o que apareceria, né?
Mesmo sem saber italiano, você coloca no Google. Eu coloquei aqui, ó, dove imparare l'italiano. Já aparece aqui, ó, gratuitamente. Já aparece na primeira página que eu coloquei, ó, corsi de língua italiana per straniero, Comune de Torino. Como eu tô em Torino, já apareceu aqui pra mim, né, na primeira página. Mas se você não tá aqui na Itália e você vai morar, por exemplo, sei lá, em Parma, coloca desse jeito, dove imparare l'italiano em Parma. Vai aparecer o site para você do Comune, né? Então, assim, na minha opinião, o que eu recomendo para vocês é procure informações nos sites oficiais de cada país que você for morar, tá? Pesquisa na língua do país, e aí você vai ter que aprender a língua ou colocar no Google Tradutor, tá? E aí o site já vai te direcionar, o Google mesmo já vai te direcionar para os sites oficiais. Nos sites oficiais você vai ter as informações corretas, tá? Sem aquelas coisas, porque você coloca no Facebook, cada um vai falar uma coisa, né? Você faz uma pergunta e vai ter 20 respostas diferentes para aquilo ali. Eu não gosto, eu prefiro ser mais prática, né? Então eu coloco lá e já me vejo um site oficial e pronto, já tem as informações corretas. Então, por exemplo, para aprender a língua, a maioria dos países oferecem cursos gratuitos para você aprender a língua do país. Então é super fácil de você descobrir, né? Coloca lá onde aprender a língua X na cidade tal. Pronto, já vai aparecer para você com todas as informações certinhas. Então, para mim é isso, é buscar as informações nos sites oficiais, gente, porque aí não tem erro, né? Tá escrito ali, não tem erro, tá? Isso para qualquer coisa. Pesquise muito bem também os vistos, sobre os vistos. Tudo que você puder fazer no Brasil para facilitar a sua vida, faça, gente. Porque chegando aqui, você está num país diferente, que você não conhece ninguém, você não fala a língua, você não conhece a cultura. Então, para que complicar uma coisa que pode ser fácil, né? Se você tem a intenção, se você tem qualquer descendência europeia e você tem uma curiosidade, será que daria para eu fazer a cidadania europeia? Vá atrás, pesquisa. Não deixa para chegar aqui e falar, poxa, eu podia mesmo, né, fazer minha cidadania, eu ia ter muito mais direitos, eu ia ter muito mais facilidade, mas eu nem fui atrás dos meus documentos, eu nem sei de nada. Aproveita esse tempo, galera. Vai atrás dos seus documentos, sabe? Já vem pra cá com tudo redondinho, né? Eu gosto de fazer e tirando da minha frente, sabe? Colocando todas as possibilidades, né? Então eu gosto de desenhar todas as possibilidades e ver, tipo, ah, não, beleza, isso aqui não dá pra eu fazer, já tica. Ah, isso aqui dá. Então vai lá e vê isso daqui, né? Não espera chegar aqui para depois ver, nossa, o que que eu poderia fazer de visto, o que que eu poderia fazer para facilitar. Eu falo isso porque eu vejo muitas coisas nos grupos que eu faço parte aqui da Itália e eu falo, meu, por que que não viu isso antes de vir para cá, sabe? São coisas que poderiam ter sido evitadas, tá? Tente ao máximo possível tentar evitar problemas mesmo, né? Pensa assim, poxa, se isso der errado, o que que eu poderia fazer? Aí você vai pensando, sabe? Se adiante para os problemas. Não espera o problema acontecer para depois buscar uma solução, porque aqui você tá sozinho, gente. Não se engana, tá? Aqui você tá sozinho. Até se você vier com família, tudo bem, você vai ter pessoas para te apoiar. Mas se você vier sozinho, você não tem nem, entendeu? Se você tiver pelo menos o seu marido, a sua esposa, você tem um ao outro. Mas tirando isso, é só vocês, não tem mais ninguém, você está sozinho. Até você aprender, até você falar a língua, até você fazer amizade e tudo mais, você está sozinho. Não se engane, não vamos ser românticos, tá? Então, faça de tudo para que você não tenha problemas,
Se antecipe, tá? Seja organizado, seja planejado. E por último, galera, agora é só uma dica minha para as meninas. O que que eu faria antes que se arrependimento matasse? Eu faria depilação a laser no corpo inteiro, só para não ter mais que precisar fazer depilação. Ah, eu faria. Ah, eu faria. Porque me arrependi muito de não ter feito, viu? Uma laser boa mesmo, para não me preocupar nunca mais com depilação. É muito bom. Os serviços de estética no Brasil são muito bons e são muito acessíveis. Então, aproveite para fazer coisas que você tem vontade, sabe? Se você tem vontade de fazer, sei lá, micropigmentação na sobrancelha, colocar cílios postiço, enfim, essas coisas duradouras, né? Porque também não adianta. Cortar o cabelo, você tem que cortar aqui, né? Não tem como. Mas, assim, coisas duradouras que você tem vontade de fazer, algum procedimento estético, duradouro, eu recomendo fortemente você fazer isso no Brasil, tá? Aqui tem, óbvio que tem, mas você vai gastar em euros, né, baby? Então, até você começar a ganhar em euros, pode ser que demore um pouquinho. Então, de qualquer forma, eu faria no Brasil. É muito mais barato, o serviço é maravilhoso, as esteticistas no Brasil são supra-sumo. Inclusive, isso daí é um mercado com uma demanda gigante aqui na Europa para serviços de estética, manicure, tudo que envolve beleza. Eu acho que tem um mercado gigante aqui, tá? Então, é isso, pessoal. São as 10 dicas que eu separei para vocês. Eu não quero me prolongar mais. Se alguém tiver. Olha aí, Tamires, eu fiz meia perna e virilha. Você, ó, arrasou. Você acha que eu pensei nisso? Eu não pensei, né? Agora, tô chorando aqui. Porque eu deveria ter feito, com certeza. Mas é isso aí, gente. Foram as 10 dicas que eu separei para vocês. Não quero me prolongar mais. Vou deixar aqui a live salva para quem tá chegando agora e quiser assistir desde o início. Então, eu vou deixar salvo. E para encerrar, com certeza, se você tem vontade de vir para a Europa, como eu falei, venha, tá? Tudo isso vai passar. É óbvio que a gente não sabe quando, né? Pode ser que seja esse semestre, pode ser no próximo, enfim. Independente do tempo que demorar, se organize, né? Então, quanto mais tempo passar, junte dinheiro, sabe? Não fique assim, ai, será que 50 mil dá? Ai, vou trabalhar só para conseguir 50 mil. Não, gente. Tem assim, tenha o mínimo na sua cabeça, faz um planejamento do mínimo e o máximo não existe, tá? O máximo que você puder guardar, guarde. Não fica com essa, sabe, com esse pensamento pequeno, tipo, ai não, eu vou guardar, eu vou me programar só para guardar X. Não, guarde o máximo que você puder. Pare de comprar coisas, tá? Eu parei de comprar roupas, acho que 1 ano ou 2 antes de vir para cá. Pare de comprar coisas. Use o que você tem. Depois eu posso fazer uma outra live falando um pouco mais sobre isso. Mas junte dinheiro, tá? Dinheiro é oxigênio. Aproveite esse tempo que você tá para juntar o máximo que você puder, para se organizar e para se preparar. Então, o máximo que você puder fazer, aprende uma língua, aprende uma nova profissão, aprende uma nova habilidade, porque chegando aqui você vai precisar. Se você é uma pessoa que não sabe nem trocar uma lâmpada, aprende a trocar uma lâmpada, aprende a fazer coisinhas, a pequenos concertos de casa. Homens, aprendam a fazer pequenos concertos de casa. Se você é mulher e está sozinha, aprenda a fazer pequenos concertos de casa, porque aqui você dificilmente você vai ter uma pessoa para te ajudar. E se você arrumar uma pessoa, você vai pagar muito bem, tá? Então, essa é a minha sugestão. Aprenda a ser independente o máximo possível, tá? Independência
faz toda a diferença quando você está morando em outro país, principalmente aqui na Europa. Os europeus são muito independentes e eles esperam que você também seja independente, tá? Fazer as suas coisas, ser independente em questões de atividades e também ter aquela independência emocional, sabe? De você ser forte. Se prepare emocionalmente, psicologicamente, não deixe para chegar aqui e falar, ai, eu não sabia que isso poderia acontecer. Se prepara mesmo, tá? Eu acho que isso também é uma coisa que muita gente negligencia, a sua saúde emocional e psicológica. Então, não tô querendo botar medo, não, em ninguém, tá? Mas é importante falar sobre isso, tá? Eu acho que muita gente negligencia isso. E aí chega aqui e fala, poxa, sabe, nossa, é difícil, né? Não tava pensando que ia ser tão difícil assim. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente fez, e a gente fez muito bem, eu e meu marido, foi vir com a expectativa muito baixa e esperar o nosso lema, né? Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Então a gente estava com a expectativa muito baixa e a gente veio preparado para o pior. Então eu acho que quando você se prepara para o pior, você tem uma grata surpresa. Né? Você não é pego de calças curtas. Você fala, nossa, que bom, não é tão ruim quanto eu imaginava. Maravilha, perfeito, vamos que vamos. E aí você fica mais feliz, entendeu? Então vamos setar expectativas e venha preparado que vai dar tudo certo. Se você fizer a sua parte, você vier muito preparado, vai dar tudo certo para você, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre cidadania italiana, você sabe que eu trabalho com cidadania italiana, com todo o processo, com busca de documentos. Então, se você tiver algum interesse em fazer cidadania italiana, me procura, me manda uma mensagem para você já começar a se programar para você vir para cá como um cidadão europeu, tá bom? Galera, um beijo para vocês. Já vou encerrar aqui. Vou deixar salva a live para quem está chegando agora. Um ótimo restinho de domingo aí para vocês e a gente se fala. Um beijo. Tchau, galera.